nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos os demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quinta-feira, dia 26, Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. Jesus hoje está nos dizendo algo muito importante. E veja, fique comigo, nós vamos extrair aqui desse Evangelho coisa muito profunda. Quero pedir hoje a você que acompanha a meditação do Evangelho, você que envia a meditação do Evangelho para muitas pessoas, quero te pedir hoje um favor. Se inscreva no canal. Para quem você enviou o Evangelho, peça lá, é um clique, se inscreva lá no canal para receber, ative o sininho de notificações para você receber todos os dias em primeira mão a meditação do Evangelho. Isso aqui é feito com muito carinho, com muito amor, com esmero, com oração. Então, envie, divulgue o canal, peça que se inscrevam lá. Vamos fazer esse vídeo, ficar relevante, que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e ele envie essa meditação para muitas pessoas. Eu tenho recebido muitos testemunhos, muitas pessoas que sempre quando eu encontro com o outro diz, mas é importante que você também faça a sua parte. Se inscreva, veja lá se não é inscrito, se inscreva e vamos adiante. O que Jesus está dizendo hoje para nós? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Meus irmãos, aqui nós entramos no grande espinheiro, que foi uma das teses de Martinho Lutero, por exemplo. Lutero dizia, um dos seus questionamentos é que o justo se salva pela fé somente. Aqui, dizer que o justo se salva pela fé está correto. Amém? Está correto. Agora, dizer o justo se salva pela fé somente, aí nós temos problema. Por quê? Porque Jesus está dizendo que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, não basta proclamar que Jesus é o Senhor da minha vida e eu viver de qualquer jeito. É isso, traduzindo aqui em miúdos. É aquilo que São Tiago diz na sua carta, mostra-me a sua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas obras. Então, para nós católicos, a justificação, ela é pela fé, sim, mas ela também é pelas obras. Ou seja, São Paulo diz que a fé, ela age pela caridade. Ela obra pela caridade. Então, a fé em Jesus nos leva a uma mudança de vida. Então, não dá para mim levantar a minha mão, proclamar que Jesus é o Senhor da minha vida e pronto. Não tenho mais
né, nenhuma implicação moral, né? Eu posso fazer aquilo que eu quiser, eu posso casar, eu posso separar, eu posso ter quantas mulheres eu quiser, né? Eu posso usar todo tipo de método contraceptivo que o Senhor proíbe, né? Eu posso descumprir lá um dos 10 mandamentos de boa, né? Porque eu já proclamei Jesus como meu Senhor, então o que vai contar é isso. Não, não é isso. A palavra em Ezequiel capítulo 18, quando fala da responsabilidade individual, o profeta Ezequiel é muito claro, né? Ele diz, se um justo ele abandona a sua justiça, ele começa a praticar a iniquidade, é por causa desse pecado que ele irá perecer. Se um ímpio abandona a impiedade e ele muda de vida, então ele encontrará o Senhor. É responsabilidade individual. E no final o profeta Ezequiel ainda diz, Ezequiel capítulo 18, se você quiser conferir, ele diz lá, convertei-vos e vivereis. Então significa que a fé em Cristo, ela necessariamente, ela implica uma mudança de vida em cada um de nós. E aí eu entendo, e nós precisaremos entender o que São Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. São Paulo diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Aquilo que São Paulo diz em Efésios, despojai-vos do homem velho e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Cristo Jesus. Então essa história de levantar a mão e proclamar Jesus como Senhor e viver a vida de qualquer jeito, sem nenhuma implicação moral, nós podemos, no dia do juízo, no dia de nós nos encontrarmos com o Senhor, infelizmente, nós podemos falar como essa pessoa do Evangelho. Senhor, não foi em Teu nome que nós profetizamos? Não foi em Teu nome que nós expulsamos os demônios? Não foi em Teu nome que nós fizemos isso, aquilo outro? E Jesus vai dizer, eu não te conheço. Afastai de mim, você que praticou o mal. Olha aqui o que Jesus está dizendo. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Jesus aqui não está falando de fé. Jesus está falando de atitude. Por quê? Porque a fé verdadeira, ela faz com que nós tenhamos atitudes de homem novo. Se nós dizemos que cremos em Jesus, mas as nossas atitudes é do homem velho, meu irmão, minha irmã, botemos a nossa vida em ordem. Coloquemos a nossa vida em ordem, porque nós poderemos nos surpreender com Jesus no dia derradeiro. Isso não é legal. Jesus diz, aquele que ouve essas minhas palavras e põe em prática, ou seja, coloca a palavra aí, São Tiago, mais uma vez ele diz, não sede meros ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Meu irmão, minha irmã, praticar a palavra não é algo tão simples. É possível, porque Deus ele não nos pediria, como nos diz Santo Agostinho, Deus não nos pediria o impossível. É possível praticar a palavra, mas veja, sede não meros ouvintes, mas praticantes da palavra. Praticar a palavra, quando a palavra nos disser, né, nos pedir, bateu na direita, oferece à esquerda, te fez caminhar 1 quilômetro, caminha 2, dá a quem te pede emprestado e não desvie daquele que vem te pedir, né? Ou quando a palavra nos diz, perdoai os vossos inimigos, ou quando a palavra nos diz, alegrai-vos quando vocês forem perseguidos, caluniados, difamados por causa de mim e do Evangelho, alegrai-vos, porque um tesouro está no céu para cada um de nós. Parece romântico, né? Mas isso não tem nada de romântico, né? Isso aqui é dar o sangue, né? Isso dói, isso custa para nós, né? Viver a palavra, ela custa para cada um de nós, mas o Espírito Santo, ele nos dará força, ele nos dará força para que a gente possa viver, proclamar e testemunhar esta palavra, para que a gente não possa ouvir disso. Então Jesus diz, aquele que ouve as palavras e não as põe em prática é como alguém sem juízo. Olha, sem juízo, que cai na ilusão de achar
que nós podemos viver de qualquer jeito. Eu sou cristão, eu vou à igreja, né? Eu participo, né? Eu sou fiel lá, pago até o meu dízimo, né? Então tá tudo bem, eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Jesus nos chama a vivermos a radicalidade do seguimento, né? Aquele que ouve essas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo. Caiu o vento, vieram as chuvas e deram contra aquela casa e a casa não ficou de pé. Por quê? Porque a casa não estava alicerçada na rocha. Estar alicerçado na rocha é viver aquilo que Jesus viveu e praticar aquilo que Jesus praticou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.